e tudo, né? E eu tô na história de Saul, onde Saul, ele pula sobre a espada dele para se suicidar, né? O rei Saul. Mas se a gente for pegar a história inicial de Saul, ele entrava em êxtase e profetizava. Ele era tomado pelo Espírito de Deus e profetizava. Como um homem desse começa seu ministério de rei, profetizando, cheio do Espírito, e termina se jogando contra sua espada para se matar? Ou seja, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Nós temos que alimentar a nossa fé. Nós temos que trabalhar, nós temos que ser duros às vezes com nós mesmos. Porque a gente é muito bom em ser duro com os outros. A gente é muito bom em apontar o dedo para fulano, para Beltrano, para você que fez isso, para você que faz aquilo, para você que pensa assim. Mas para a gente passa pano. Para o nosso filho a gente passa pano. Para nossa família a gente passa pano. Não, gente. Jesus não passou pano para ninguém. Jesus simplesmente ele foi duro com as pessoas, mas ao mesmo tempo foi amoroso. Então, eu não quero pôr peso de culpa em ninguém, mas eu acho que a gente tem que estar o tempo todo se examinando. Porque Deus te ama. E o autoexame é para que você vá corrigindo comportamentos que estão te inclinando para longe da presença de Deus. É isso. Não é para te acusar, é para te salvar. Nós usamos algumas vezes nas aulas passadas o exemplo da máquina de raio-x, ou da tomografia. A máquina de tomografia falou que o fulano está com câncer. Poxa, essa máquina é horrível, né? Ela falou que você está com câncer. Não, gente, a máquina é indiferente. Ela te falou a verdade. Agora que eu sei que eu estou com um problema, eu posso procurar o médico. Então, às vezes, ao ler a palavra, ao estudar, ao estarmos juntos aqui, você vai entender que você está com um problema, você está com câncer espiritual. E o que você tem que fazer? Corre para o médico. Corre para os pés de Jesus. Não tenha pressa de sair dos pés do tratamento. O tratamento pode demorar, pode ser o que for, mas ele nunca perde uma. Se você confiar nele, ele não vai perder. Você não vai se perder. Você vai ficar curado. É só confiar, é só ter fé nele. Amém? Já demorei mais, já furei a minha coisa. Então, lembrando, nosso objetivo é entender por que as pessoas se desviaram, para a gente fazer um autoexame. Eu trouxe para vocês uma estatística, vou até passá-la rápida aqui. Uma estatística de 2009, né, que fala sobre 40 milhões de desviados no Brasil. Naquela época, se juntassem os 40 milhões de desviados com os 37 milhões de evangélicos, a gente já tinha superado o catolicismo ou todas as outras religiões como religião predominante no Brasil, já em 2009, gente. Há quantos anos atrás? Mas a questão é, algo está acontecendo na igreja evangélica. Por que tanta gente se desvia? Por que as pessoas não permanecem? Né? E o mais estarrecedor que eu estou vendo aqui, o que mais me chamou a atenção foi o lado esquerdo, né? 59 pessoas decidiram abandonar a casa de Deus por mudanças na situação de vida. Ou seja, aí eu comecei a trabalhar, fiquei muito ocupado e não vou mais na igreja. Passa o microfone para o irmão Juvenal para ele. Isso, não, entendi. O irmão Juvenal falou aqui, gente, sobre, assim, tem muita gente que fala que é católico, mas não é católico de verdade, não é praticante nem nada. Ele que é evangélico também, ele está desviado, mas tem muitos que tem fé ainda. Está desviado, mas tem fé. Mas está desviado. Está desviado, mas volta. É igual católico também. Fala que é católico, mas não vai na igreja. É a mesma coisa desviado. Mas assim, o foco é a igreja evangélica. Não vamos falar de nós, não vamos falar de católico, porque realmente é porque parece que as igrejas mais históricas têm sempre isso. Se você for lá nos Estados Unidos, é invertido. Tipo assim, o católico lá às vezes é mais fervoroso que um evangélico. Porque lá a base toda é de protestantes, né? E poucos católicos. Aqui a base toda é católica e poucos protestantes. Parece que quem é a minoria acaba estando um pouquinho mais aguerrido, né? Para poder crescer, para poder desenvolver. Mas, no caso dos evangélicos, tem alguma coisa errada. Porque as pessoas estão se desviando, estão largando da presença de Deus. E o fato da pessoa não estar na igreja, gente, ela está desviada. Ela pode ter fé no coração dela. Ela tem uma isca ali, né? Alguma coisa que chama ela.
O Espírito Santo ele está batendo na porta, volta. Mas o não congregar é uma desobediência clara às ordenanças de Deus, às ordenanças de Jesus, às ordenanças dos apóstolos que receberam do Espírito Santo. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Assim o apóstolo Paulo fala. Se a pessoa está deixando de congregar, ela está em desobediência ao mandamento do Senhor. Entendeu? Ela não precisa ficar num lugar onde ela percebeu que há engano, que há, como é que eu vou dizer, abusos da fé, que está acontecendo muito também. Tem muita igreja que tem abusado das pessoas. Não deve ficar. Mas ela tem que buscar congregar. Isso é importante. Mas vamos seguir. Então, o que me chama a atenção é que a maioria das pessoas, elas afastam de Jesus por motivos banais. Ou seja, tem um problema sério de fé. Fala, irmã Nádia. Eu acho que tem muita coisa relacionada com esse desencantamento. As pessoas, muitas vezes, elas vão para a igreja e seguem um homem, seguem o pastor. Aí o pastor mas cai, na verdade, todo mundo cai. essa estatística está falando assim, ó, 37 foi por isso, mas 59 não teve motivo. Eu estou falando dos 37%. Ah, tá. E no caso, nós tivemos um caso aqui na nossa igreja, quando o pastor Alquimim falou que ia embora, né? Teve gente que falou assim, olha, se o pastor Alquimim for embora, eu saio da igreja. E realmente vários saíram, né? Falei, gente, teve pessoas que falaram comigo, falaram, gente, mas espera aí, você está seguindo pastor Alquimim ou Jesus? Porque se você tivesse seguindo pastor Alquimim, você vai ter que mudar para a Austrália, né? Ele foi para lá, né, gente? Ele está vivo e bem, graças a Deus. Falei, gente, e tem esse desencantamento também, como você falou aí, dessa teologia da prosperidade, por exemplo, né? Que as pessoas vão para a igreja porque elas acham que vão ganhar alguma coisa, que indo para a igreja elas vão ficar ricas, que indo para a igreja elas não vão mais ter problemas. Elas esquecem que o evangelho é cruz, né? Jesus não foi sorrindo para o Calvário, não. Jesus sofreu. E ele entregou a vida dele, cada gota do sangue dele por nós. E nós queremos só o bem bom. Ninguém quer sofrer um tiquinho, ninguém quer passar por um desgosto. É lógico que ninguém quer, né, gente? Mas, infelizmente, a gente tem que estar firmado na palavra para quando isso acontecer, a gente não cair, a gente ficar em pé. E, às vezes, com o nosso exemplo de ficar de pé, levantar muitas pessoas também. Amém? Aleluia. Então, vamos seguir, então. Vocês viram aí, né? A irmã Nádia falou. Muita coisa do que a gente falou na semana passada, né? Que as pessoas, elas não entenderam o evangelho. Quando elas começam a entender alguma coisa, realmente é difícil a pessoa se desviar. Quando a pessoa entende o evangelho de verdade e aceita. Porque quando você vai se aprofundando no evangelho, né, irmãs? Quanto mais você aprofunda, mais você é confrontado. E você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu realmente estou entendendo o que é, ou eu afundo mais, ou eu saio fora. E é isso que Jesus fez aqui nesse dia. Ele aprofundou as pessoas um pouquinho mais. Ou eu afundo mais nisso, gostando ou não gostando, ou eu saio fora. E uma coisa que eu falei na aula passada, que eu gosto sempre de lembrar, é porque isso é que é o resultado de uma declaração, eu sou. Lembra que João vai ter 7 declarações, eu sou. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou. Então Jesus vai falar 7 vezes dentro do evangelho de João. Ou seja, é Jesus se apresentando para as pessoas. Eu sou isso. Quer? Então, o eu sou é maravilhoso, porque o João ele não vai ter desculpa de falar assim, eu acho que Jesus é isso. Cara, não estão nem aí para o que você acha. Jesus é. Ele mesmo falou. Ele não precisa de você achar nada. Gosta, fica. Não gosta, sai. Amém? Então, assim, toca, eu não sei, eu acho que às vezes eu até apelo um pouco, porque eu acho que as pessoas às vezes querem amenizar tanta palavra, quer botar aguinha, né? E a palavra às vezes ela é amarga, é um remédio amargo, mas que funciona, que cura. Mas se você for lá e pôr um mentoladozinho, e pôr uma aguinha, e tentar misturar, você vai tirar o efeito da palavra às vezes, né? E se você tira o efeito, você não ganha aquela pessoa, você convence ela por um tempo e depois ela sai. Assim eu entendo. Amém? Então não vou falar, né? Nós perguntamos bem o que está acontecendo, foi a nossa última
nosso último raciocínio aí, né? Então, por que tantos desviados? Então, vamos começar para o nosso texto, que eu acho que eu já demorei aqui um pouquinho para começar o texto. Então, todo mundo está com João 6. Vamos a partir do versículo 41. E eu vou lendo aos poucos, e à medida que eu for parar para comentar, eu paro aqui o texto. Então, não vou ler tudo, não, porque ele é bem grande, senão a gente vai ficar relendo e relendo várias vezes. Então, vamos lá. Versículo 41, ele vai falar assim, ó. Então, os judeus começaram a... Opa, esqueci de mudar a tela. Não está mostrando, não? Agora foi, gente, desculpa. Então, tá aqui, versículo 41. Então, fala assim, ó. Então, os judeus começaram a criticá-lo. Então, Jesus acabou de falar, eu sou o pão da vida. Ele explica o que é ser o pão da vida, que tem que crer nele. Tudo isso que a gente conversou até há pouco. E aí, o que aconteceu? Os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado, eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, este não é Jesus, o filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer que desceu do céu? Para. Então vamos até aí um pouquinho, tá? Vamos começar a falar um pouquinho sobre esses dois versículos. Primeira coisa, nós temos que identificar quando João fala os judeus. Amém? Então, neste primeiro texto, você deve entender que a expressão os judeus representam os líderes religiosos. Amém? Porque naquele contexto, João era judeu. Todo mundo que estava em volta ali era judeu, que tinha as multidões que seguiram, foram atrás de Jesus. Né? Os próprios discípulos eram judeus. Então ali nós estamos falando todo mundo é judeu. Mas João, ele no capítulo 3, toda vez que ele fala os judeus, é como se ele reclassificasse, não está falando da etnia, ele está falando de um pedaço das pessoas ali. Então, grupos de pessoas dentro do judaísmo ali, né? Então, ele vai falar de os judeus para os líderes religiosos, ele vai falar de multidão, de povo, para o povão que está em volta, que é mais neutro, vai com a galera, né? Às vezes vai com os fariseus, às vezes vai com Jesus. Eles vão por onde o negócio está melhor para eles, eles estão indo. E ele vai falar de discípulos, que tinham os discípulos que eram os 12, que seriam os apóstolos, mas tinham mais discípulos que seguiam Jesus ali. Amém? Não eram só os 12. Quando ele fala os discípulos, tem mais gente que tinha firmado um compromisso com Jesus. E muitos desses vão abandonar Jesus agora, ficando alguns poucos. Amém? Mas esse primeiro pedacinho que a gente está entendendo, os judeus eram os líderes religiosos. Amém? Só para vocês fazerem. Então, o principal motivo da classe religiosa, então vamos seguindo aqui, né? Então, os judeus, eu expliquei o que é os judeus. Então, vou falar logo o principal motivo dessa classe religiosa se afastar de Jesus. Então, eu usei uma coisa aqui, baseada nesse texto, é o que, gente? A familiaridade. A familiaridade. Né? E como assim familiaridade? Quando temos muito acesso às coisas de Deus, por muito tempo, mas não nos aprofundamos ou cremos de verdade. Então você é familiar às coisas de Deus. Você está acostumado com igreja, com banco de igreja, com gasofilácio, com oração. Você está acostumado, você vê isso todo dia, né? Mas você não se aprofunda no seu relacionamento com Deus. Então Jesus começa a ser algo familiar para você. Né? Qual que é a acusação deles? Peraí, mas como é que esse cara falou que desceu do céu? Eu sei o nome do pai dele, é José, a mãe é Maria, ele vivia aqui, ele era carpinteiro. Como assim ele vem falar que desceu do céu agora? Então, essas pessoas, eles tinham um grau de familiaridade, por isso eles rejeitaram Jesus. Então, nós temos um problema aí, nós começamos a mostrar aí. Né? Ou mesmo que nós nos aprofundemos na relação com a religiosidade e a tradição, mas não com o Deus Todo-Poderoso. Então a gente pode se relacionar com a igreja, a gente pode ser estudioso da palavra, mas não ter vida com Deus. Não ter vida com Deus. Né? Então, o que vai acontecer quando Jesus falar uma coisa difícil? O que vai acontecer quando pessoas que são familiares a Jesus, pessoas são familiares a Jesus, nesse sentido, né? Está acostumado com esse tem tudo de igreja. Aí, sim, de repente, Deus fala uma coisa mais difícil para ele ouvir.
Igual Jesus falou para aquelas pessoas, né? Eu sou o pão da vida. Vocês só vão ter vida eterna se passar por mim. E os caras, peraí, como assim? Esse cara estava com a gente o tempo todo aqui. Aquilo soou pesado para eles. Eles não conseguiram engolir aquela palavra. Então eles imediatamente rejeitam Jesus. Isso foi o motivo dos religiosos, né? Que é o que vai ser o foco. Então, gente, viver uma vida cristã, outros exemplos, né, que eu quero colocar, que é perigoso para os nossos filhos e para nós que somos filhos de crente, né? Viver uma vida cristã das experiências dos nossos pais. Né? Tem muita gente que está na igreja por conta da mãe, do avô, né? Tem famílias tradicionais, né, que viveram um contexto de igreja por causa da experiência, mas o meu pai viveu isso, a minha mãe teve essa experiência, ele foi curado e tal, ele se aprofundou, mas eu não. Então, quando isso acontece, gente, a gente está aumentando o quê? A nossa familiaridade. Ou seja, as palavras, as coisas de Deus começam a ser ordinárias. E não ordinárias no sentido pejorativo, mas no sentido de comuns. Poxa, eu vejo uma oração, eu faço uma oração, mas com a mente desconectada. Eu entrego dízimo porque senão o pessoal vai falar de mim, ou sei lá o quê. Eu vou no grupo de jovens porque eu tenho uns amigos lá e é legal. A gente faz festa sempre, entendeu? Então a gente começa a se relacionar socialmente na igreja por tradições, mas não se aprofunda. Quantas coisas... Então, quando as coisas apertam ou ficam desconfortáveis, a fé de seus pais não vai te segurar na presença de Deus. Talvez seja uma explicação dos 59% dos desviados, né? Que qualquer coisinha, apertou um pouquinho a vida, gente, comum. A mulher teve um filho, largou a igreja. Eu arrumei um emprego que está me tomando um pouco, estou ficando um pouco mais cansado, larguei a igreja. E agora eu sou pai de família, larguei a igreja. Então, assim, é isso, esses 59. Então, o que é isso, gente? São pessoas que tiveram, talvez, né? Eu não tenho esse dado preciso, mas eu consigo ver isso. Então, eu conheço muita gente, até que conviveu com a gente aqui muito tempo, que estava aqui de criança na igreja, mas eu não vejo mais eles aqui. E eles têm pais que tinham experiências maravilhosas com Deus, avós, né? Mas não estão mais aqui com a gente. Com a gente não estão em lugar nenhum. Não estão mais na fé. Por quê? Porque quando a coisa desagradou, apertou um pouquinho, o cara que é familiar, ele não aceita mais. Ele gosta até certo ponto. Amém? Então, nós pais, e nós que filhos, né? Alguns filhos também, nós temos que investir nas nossas próprias experiências com Deus. Então você, pai e mãe, tem que orar para que seus filhos tenham experiências com Deus. Você tem que trabalhar para você ter a sua experiência com Deus, o seu relacionamento. Porque aí você vai viver baseado em você, no seu relacionamento com Deus, e não só no que os outros estão dizendo, não só na fé de outras pessoas. E os nossos pais são bênção. Eles nos ajudam a chegar perto de Deus, mas eles também podem nos afastar. Né? Um pai crente, uma mãe crente, que ela não vive o evangelho genuíno, ele cria um muro que atrapalha o filho de chegar na presença de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então todos nós, todo cristão, tem que buscar a sua experiência com Deus. Seu aprofundamento com Deus. É viver um evangelho sincero. Mas nós vamos discutir um pouco mais sobre essa parte. Outra coisa que nós temos que eu quero olhar com vocês só para provar, né, nosso ponto, vejamos o exemplo de Nazaré. Então, quem mais conhecia ou era familiar a Jesus? Os nazarenos. Vou falar um pouquinho sobre Nazaré, né? Nos tempos de Jesus, era muito pequena, inexpressível, até mesmo ridicularizada nas outras cidades. É como se fosse uma rocinha mesmo. Pensa um lugar bem Juramento tá grandinha hoje, mas pensa numa cidadezinha aqui perto, que é aquela cidadezinha que só tem uma rua, umas casinhas em volta e um povinho meio caipira. Essa era Nazaré. Essa era Nazaré. Era um lugarzinho, um lugarejo de um monte de caipira. Tá?
Alguns historiadores declaram que nos tempos de Jesus não tinham mais do que 50 casas em Nazaré. Ou seja, provavelmente 50 famílias tinha em Nazaré. As pessoas viram Jesus crescer e conviveram com ele por quase 30 anos. Então, pensa naquele vizinho seu, que você cresceu a vida toda, Marina. Lá no meu caso, assim, eu já estou morando ali no meu bairro, deve ter uns 14 não, uns 12 anos. E eu tenho meu vizinho, o seu Edson. Então, de longe, se eu ver ele, todo dia ele caminha, um aposentado paulista que veio morar aqui, um cara muito bacana. Então, todo dia, depois de ver ele de longe, eu estava levando os cachorros para passear. Leva de manhã, leva de tarde, leva de noite. Ele ama levar os cachorros para passear. Mas qualquer lugar que eu vejo, assim, à distância, ele é tão familiar, a silhueta do corpo, o jeito de caminhar. Então, eu conheço, ele é familiar. Já tem 10 anos que eu convivo com esse homem lá. Todo dia eu chego, eu vejo ele de longe, cumprimento, bom dia, boa noite e tal. Então, era Jesus para essas pessoas. Você pode pensar no seu vizinho. É aquele cara que estava ali, sempre ali. Tinha a festa de Nazaré, você viu ele crescer, né? Teve, sei lá o quê. Então, tudo que acontecia, Jesus estava ali durante esses 30 anos com essas pessoas. Né? Jesus era alguém comum entre eles. Né? E, ao se revelar como Salvador, sofreu lá as maiores rejeições. Então, o ponto que eu estou tentando provar, gente? A familiaridade é um perigo. Ou seja, você viver uma vida cristã rasa. É mais perigoso do que... Assim, tem um alto nível de periculosidade você viver uma vida cristã rasa. Por quê? Porque qualquer coisa que acontecer, você desvia. E é difícil de voltar. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Né? Então vamos dar uma sequência, gente. Então, primeira coisa, Marcos 6, de 1 a 6. Se vocês quiserem anotar, ou já ir abrindo. Jesus é rejeitado em Nazaré. Assim que é o texto. Fala assim, ó. Pode ir abrindo aí, mas eu já vou começar para a gente conseguir fluir a aula. Então, versículo 1. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar nas sinagogas. E muitos dos que ouviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar milagres? Os nazarenos vendo Jesus e perguntando isso. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E se sentiam muito ofendidos. Dá para entender um negócio desse? Então, eles estavam vendo os milagres, eles estavam se admirando com a sabedoria de Jesus, mas qual que é o sentimento do cara familiar? Ele fica ofendido. Como assim? Ele não consegue ver esse conterrâneo ser mais do que aquilo que ele já imaginava que ele era. Então, o familiar na vida cristã é isso. Então, ele está acostumado com sessões religiosas, e o dia que o Espírito Santo descer e mudar o cronograma do culto, o cara, pera, o que é isso? Isso não é de Deus. Aí começa. Tudo que for fora do que ele já entendeu, que é o normal de uma vida religiosa, para ele não rola. O dia que Deus colocar ele ali na fogueira para provar a fé dele, o que vai acontecer? O cara não aceita, ele não consegue. Era o que acontecia com os nazarenos. Eles estavam tendo uma experiência é porque Jesus já estava com eles ali no meio. Mas Jesus começou a se revelar o Filho de Deus. A divindade se revelou para eles. Né? É como se fosse um mover do Espírito Santo ali, hoje para nós, né? Como se acontecesse um monte de gente vivia uma vida religiosa e o Espírito Santo desceu. E ele bagunçou nosso culto. O culto que era de uma hora e meia demorou 3 horas, 5 horas. Né? A palavra, uma oração que nós estamos acostumados de 5 minutos, vai durar 2 horas. E aí? O que vai acontecer se você for um cara que está apegado a essa familiaridade? Né? Que não consegue, ele não vai conseguir enxergar o divino ali. Ele não vai conseguir enxergar a ação de Deus ali. Ele vai resistir imediatamente.
Então a gente tem que quebrar essa vida rasa que a gente vive, porque senão, o dia que acontecer, e vai acontecer nesse lugar, alguns vão espanar, gente. Aconteceu, né? Como é que é a cidade, irmã Ellie? Acabou de acontecer na universidade dos Estados Unidos, todo mundo ficou sabendo, né? Um avivamento, esqueci o nome da cidade. Do Asbury. Falei certo? Minha pronúncia está top no inglês. Gente, os caras ficaram o quê? Quantos dias? Acho que ficou mais de 2 semanas em um culto ininterrupto. O Espírito Santo desceu nessa universidade aqui, mês passado, no máximo. Eles ficaram 2 semanas num culto ininterrupto. E pessoas vindo dos Estados Unidos inteiro para aquela universidade. Ou seja, tem uma coisa especial aí, gente. Jesus é mais do que a gente está vendo aqui. A vida cristã é mais do que a gente está vendo aqui. E eu quero isso para mim. Eu quero viver isso. Eu estou aberto para tudo que vier do Espírito Santo de Deus. Amém? E aí depois, versículo 4 fala, né? Então Jesus disse, depois disso, né? Que eles ficaram ofendidos. Para você ver, eles ficaram ofendidos. Jesus disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos na cidade dos seus parentes e sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali. Não pôde. Olha o que a familiaridade pode causar, gente. Porque está escrito aqui. Eu às vezes eu tenho dificuldade de falar esse versículo. Como assim Deus não pode fazer alguma coisa? Peraí. Como assim? Mas está falando. Jesus não pôde realizar ali muitos milagres. Então a nossa falta de fé, a nossa familiaridade, no caso aqui que nós estamos vendo, é porque a familiaridade é o quê? É a razão da falta de fé. Ou seja, se viesse um profeta de Jerusalém, os nazarenos aceitavam. Mas porque foi um profeta de Nazaré, porque eles já estavam acostumados, eles não aceitam. Né? E ficou admirado com a incredulidade. Jesus ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então, Jesus percorreu diversos povoados, ensinando os seus moradores. Então, acabamos aí esse é o primeiro ponto que vai mostrar ali a primeira rejeição dos nazarenos com Jesus. Segunda rejeição, Lucas 4, 28 e 30, gente. Olha para você ver que praga que é uma vida rasa cristã, gente. Familiaridade. Eu estou acostumado com essas coisas de crente. Estou acostumado. Mover do Espírito? Ih, já vi demais. Isso aí nem. Lucas 4, 28 e 30. Ele vai falar aqui, ó. Quando ouviram isso, então Jesus, ele está na sinagoga em Nazaré, e ele vai se revelar como Filho de Deus. Ele vai ler não sei se eu lembro, um trecho do profeta Isaías, não sei, esqueci. Mas ele se revela através daquela palavra que ele é o Filho de Deus. E aí o que começa a acontecer? Qual é o resultado disso? Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Os nazarenos ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo de cima do precipício abaixo. Tem condição um negócio desse? Os caras, gente, o que como os nazarenos rejeitavam Jesus. Como era um negócio diabólico. Então, eles eles queriam, empurrar Jesus. E no versículo 30, Jesus, de forma milagrosa, ele vai o quê? Mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Então, vai lá. E seguindo para a última parte aqui, desse item de familiaridade, que nós estamos falando aqui. Então, desculpa, gente, Marcos 3. Agora Marcos 3, 20 e 21. Ele vai falar aqui, ó. Então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer.
falando aqui, né? Jesus, então, estava em casa, né? Então ele foi para casa, na casa onde ele estava hospedado, não sei se é a casa dele, ele tinha que ler o capítulo anterior. Mas só que ao mesmo tempo que aconteceu o quê, gente? A multidão começou a vir. E eles tinham que atender a multidão. Então Jesus, às vezes, ele não tinha tempo nem de comer, porque as multidões apertavam, às vezes ele tentava escapar de lá, o pessoal encontrava e vinha a multidão de novo. Amém? E por causa disso, né, os seus parentes, e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Então, vocês estão vendo aí que os parentes, né, de Jesus aí, provavelmente eu acho que eram os irmãos, então eles foram atrás de Jesus para prender, falaram assim, Jesus, e eu acho que tem outras versões que falam, tá louco. Por quê? Porque Jesus ele estava ali naquela situação de trabalho, né? E o fato dele não estar comendo ali, não, Jesus está fora de si, ele vai acabar morrendo. Vamos lá tirar. Então, eles não conseguiam ver ele e respeitá-lo como filho de Deus, como Deus Todo-Poderoso. Eles queriam prendê-lo, falando que ele estava fora de si, ele estava perturbado, Jesus está ruim da cabeça. E estou falando o quê? Dos parentes, gente. Os irmãos, talvez os primos. Então, nós estamos matando essa ideia aqui da familiaridade. Então, um desviado que tem muita familiaridade com o evangelho se torna um dos mais difíceis opositores da palavra. Você já tentou pregar para uma pessoa que é desviada, mas que conhece a palavra? Já ouviu muito tempo? Cara, é muito difícil, gente. Porque os exemplos bíblicos podem ser facilmente transpostos para os dias atuais, né? Por exemplo, esse exemplo que nós estamos falando da familiaridade, né? Quando os filhos de pastores ou crentes que já ocuparam o cargo de liderança apresentam esse comportamento, eles impedem muita gente de conseguir se aproximar. Ou seja, toda palavra que você vai falar um versículo para ele, ele completa o versículo para você. Porque já é familiar, já a vida toda ele aprendeu isso. Só que ele tem a sua própria interpretação. E a sua própria interpretação casa direitinho com o estilo de vida que ele escolheu para ele. Entendeu? Então ele vai modelando a palavra ali, e então a palavra, o que acontece, gente, com uma pessoa dessa, que tem familiaridade, se desvia? A palavra não penetra, é difícil. Porque você fala e ele completa para você. Por quê? Porque a palavra de Deus é para ele uma coisa ordinária, é uma coisa comum, banal. Por mais forte que seja a presença de Deus no culto, muitos agem com inércia, insensibilidade. Estão cansados de ver isso. Vi isso a vida toda. Pensa um menino, cresceu aqui. Se ele não ir galgando experiências com Deus, quando ele crescer, gente, quando ele vê o manifestar da presença de Deus, para ele é uma coisa comum. Aquilo não vai afetá-lo. Amém? Então, eu sei que nós temos que lutar para ter nossas próprias experiências com Deus. É isso que eu estou tentando falar. Então, por conhecerem parcialmente os bastidores da igreja, olham todos os crentes com antipatia e desconfiança. Então, sabe aquele povo, por exemplo, que está ali, mas já sabe os bastidores, já fica olhando para as pessoas e julgando, né? Porque já conhece, por exemplo, filho de pastor, então, que às vezes sabe os bastidores, né? As briguinhas que tem nos bastidores de igreja. Então, eles olham os crentes, às vezes, com uma certa antipatia, já com desconfiança. Por quê? Porque talvez sofreu alguma coisa, né? Viu desde a infância e começa a ter uma facilidade de julgar as pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque as pessoas da igreja não são perfeitas. E às vezes a gente quer olhar para as pessoas e quer cobrar das pessoas um nível de perfeição que a gente não consegue atingir, que ninguém consegue atingir. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Quem nunca se deparou com um desviado falando barbaridades da palavra de Deus com a cara mais limpa do mundo, tentando convencer crentes fiéis a se tornarem como eles, gente. Por que eles fazem isso, pessoal? Por quê? Porque um crente fiel é luz, correto? E quando alguém que é luz chega perto de alguém que está vivendo em trevas, gente, na verdade, essa metáfora da luz e trevas é isso.
É uma metáfora de contraste. Entendeu? Então, por exemplo, se Ellen vive uma vida santa e ela está ali na escola dela, e ela tem as colegas que vivem uma vida promíscua, o que vai acontecer? A vida santa dela vai denunciar a vida promíscua das outras. Então, o que eles querem fazer? Eles querem convencer ela a ser treva. Porque aquilo, quando todo mundo é treva, fica tudo escuro. Tudo é normal, então aquilo não choca ninguém. Então, quando nós... muitas vezes um crente desviado ele fica tentando o quê? Te convencer. Não, gente, a vida certa é essa que eu estou vivendo. Deus não olha isso, Deus não importa com aquilo, isso não tem nada a ver. É a frase mais usada, né? Não tem nada a ver. Ou seja, ele está tentando apagar a luz daquele crente fiel. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a gente vai poder, talvez, tomar cuidado para a gente não estar trabalhando contra. Porque o cara começa a fazer isso, gente. Uma pessoa que tem familiaridade, que conheceu, que viveu, blá, 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 se desviou. O cara, de repente, ele vira um inimigo. Ele começa a trabalhar contra. Ele sem perceber. Irmão Juvenal, acho que quer falar. O microfone está perto aí. Igual você está falando da época de Jesus aí, mas hoje acontece, igual o missionário Delfino mesmo, ele fazia só o bem aqui. O que aconteceu com ele? Eu tenho certeza que os próprios pastores revoltaram contra ele, vendo ele fazer aqueles milagres, Jesus curando aqueles milagres, curando muitas pessoas. Ele foi preso. Aconteceu a mesma coisa de Jesus. Se hoje tiver alguma igreja fazendo outras igrejas, muitos pastores ficam com raiva, quer puxar a sardinha só para o lado deles. Então nós vivemos num mundo de egoísmo, da ganância, viu? E hoje acontece a mesma coisa hoje. Não está diferente, não. As pessoas pensam vir para a igreja deles. Então as pessoas têm que refletir muito, se não ficar naquela briga entre igreja e igreja. Nós temos que buscar primeiramente a história de Jesus. Exatamente. Então, vamos dar sequência aqui, falando sobre isso, né, gente? E aí... Meu negócio está todo bagunçado aqui. Como vencer, né, a familiaridade? Seria a pergunta aqui que não apareceu. Isso eu queria perguntar, gente. Como que a gente vai vencer essa familiaridade? Então, a resposta é intimidade. Né? Então, como a gente vai vencer essa familiaridade? Venceremos o desprezo da familiaridade com a valorização da intimidade. Parece a mesma coisa, né? A pessoa é familiar, mas a pessoa, ela pode ser, por exemplo, o meu vizinho, eu falei do seu Edson, ele pode ser um familiar para mim, porque todo dia eu vejo ele. Estou sempre ali convivendo com ele. Mas, dependendo do relacionamento que eu tiver com ele pode ser uma pessoa íntima. Eu posso começar a conversar, eu posso começar a conhecer, ele vai contar da vida dele, dos problemas, eu vou contar da minha, nós vamos nos ajudar, e a gente se tornou pessoas íntimas. Então, é totalmente diferente. Para alguns é parecido, mas é totalmente diferente, gente. Intimidade não é um olhar de longe. Então, a gente não pode viver uma vida cristã de longe, gente, afastado, olhando as coisas acontecerem, eu não participo de nada, eu não busco a Deus, eu vou vivendo aquela vida ali no raso. Então, isso vai me vacinar contra a familiaridade, seria essa intimidade. Quanto mais você é íntimo de uma pessoa, o que acontece? As pessoas que você é mais íntimo, normalmente são as pessoas que você mais valoriza. São as pessoas que você daria a vida por eles. Por quê? Porque você tem intimidade com ela, você passa a amar mais. Você passa a conhecer melhor as intenções das pessoas. Você passa a confiar. Nós estamos falando, o nosso texto não é sobre fé. O consumir o pão da vida não é crer em Jesus Cristo. E para crer em Jesus Cristo, você precisa ter intimidade com Ele. Né? Mas você é direto para falar. Então, quando você tem intimidade, gente, a sua oração flui. Por quê? Porque você vai falar de tudo da vida. Às vezes você pode até falar umas palavras indignadas com Jesus, com todo respeito, é claro, né, gente? Fala, Jesus, eu não acredito que você deixou isso acontecer comigo. Porque quando você tem intimidade, a irmã aqui, o irmão Bartolomeu, tem intimidade com ele, chega e fala, não fala? Eu não gostei do que você falou, não gostei do que você fez, mas respeita.
Claro que a gente também tem a consciência que Jesus sabe mais que nós, que Jesus é todo poderoso. Se tem alguém errado aqui, sou eu. Então, Jesus, me ajuda a entender o que está acontecendo. Mas não tem milindre, entendeu? Você pode chegar e falar. Porque tem gente que às vezes entra na presença de Deus como se entra na presença de um juiz que eu não conheço. Que eu entro na presença de um vereador, de um prefeito, de uma autoridade ali, ou cheio de palavras bonitas, o Senhor, vós, usa até, nunca fala isso, mas na hora de orar, vós sabeis que, e começa a fazer coisas, entendeu? Tentando embelezar uma relação que deveria ser íntima. Uma relação que deveria ser de proximidade. Então nós precisamos nos vacinar, né, com essa relação. A intimidade gera mais amor. Né? Gera mais amor. Você precisa ter mais amor por Jesus. Isso não vai deixar você desviar. Quem você ama, você não abandona. Eu não estou falando de Deus que é bom, todo-poderoso, que te ajuda e faz. Pensa num filho que dá trabalho. O vínculo de amor. Eu conheço mães aqui, mulherzinha idosa, sofrida, mas tá lá cuidando do filho. Tem um microfone para a irmã André, ela vai falar. Mas tá lá cuidando do filho, gente. Não abandona. Por que não abandona? O menino que está roubando a casa inteira, que está aprontando, que está fazendo, não abandona. Por quê? Todo mundo? 1, 2, 3 e? Porque ama, gente. 1, 2, 3 e? Ama. Porque ama. Agora pensa, alguém que na verdade não te dá trabalho. Então, você ama seu filho, tá aqui embaixo dando trabalho. Agora, se você ama alguém que só quer seu bem, tem todo o poder, tem toda a sabedoria, tudo de bom, você vai abandonar? Você não abandona um Zé Ruela que só dá trabalho. Imagina aquele, o autor da vida, quando você ama ele, você não vai abandonar. Então, nós estamos falando aqui, né? Como não abandonar Jesus, mas deixa a irmã Andréia falar, senão perde o time. Eu penso que quando nós nos familiarizamos com as coisas de Deus, a gente perde a chance a oportunidade de viver experiências com Ele. E, às vezes, a gente acha que já chegou a um certo nível, mas a gente aprende, né, na Bíblia, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. É algo contínuo, é algo constante. Deus quer nos levar a um nível cada vez mais profundo de intimidade com Ele. Glória a Deus. É isso, gente. Amigo de Deus é o que Ele quer. Jesus quer ser o nosso amigo. João 15, 13 a 15 vai falar assim, ó. Se quiser anotar aí e ler depois em casa. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, amém? A Páscoa. Né? Uma coisa que eu sou contra, sabe o que é? Eu não sou contra dar chocolate, sou contra dar ovo de Páscoa. Então, tudo que deturpa o simbolismo da ressurreição de Cristo. Porque o que o comércio quer fazer, gente? Hoje, para a maioria das crianças, você chegar, eles vão entender, eles vão fazer o link direto com o coelhinho da Páscoa e com o ovo de chocolate. Poucas vão falar da ressurreição de Jesus. Talvez a gente tenha que fazer um sepulcro, é o sepulcro vazio de chocolate. Faz um sepulcro assim, uma pedra de lado aqui de chocolate. Aí você tá vendo aqui, ó, tá vazio. É isso que é a Páscoa. Jesus ressuscitou. E eu vou comer aquilo e vou rememorar essa história. Porque é isso, gente. Há um poder na narrativa do Evangelho. Quanto mais você fala, inculca para as pessoas, para os seus filhos, para eles viverem aquilo ali. Então é a expressão do amor de Deus para nós. Jesus, ele se entrega por nós e ele ressuscita no domingo. A gente precisa valorizar isso. Vamos continuar, rapidinho. Eu acho interessante que ontem eu estava pensando sobre isso. Como que o ser humano é mestre em deturpar as coisas de Deus. Né? O Natal, você pode ver que para a maioria das crianças é o quê? É Papai Noel e presente. Né? A Páscoa, né? Que é um momento lindo, maravilhoso, que é a ressurreição de Jesus Cristo.
né? Foi aquele momento em que ele nos comprou ali, pagou, né, por nossos pecados, para que nós tivéssemos a vida eterna. Não, agora é o coelhinho da Páscoa, né, e o ovo de Páscoa. E assim, é uma coisa tão absurda que eu fico pensando, eu estava lendo esses dias uma matéria, gente, em que eles estavam discutindo que a vida na Terra começou por essas extraterrestres que trouxeram a vida para a Terra, né? Aí eu falei, gente, até a teoria da evolução, da criação, e agora tem a teoria do extraterrestre, né? Tá, mas quem foi que criou tudo a partir de nada? Independente de qualquer coisa, eu pensando, né, aqui com as minhas caraminholas, aí eu pensando, já pensou se desse uma nave extraterrestre aqui e fala assim, nossa, nós viemos visitar vocês porque Deus, que nosso Criador, nos enviou. Eu pensando, né, assim, gente, é tão difícil para o ser humano aceitar a presença de Deus na vida dele, que ele tem que dar um jeitinho de mudar as coisas. Sendo que para nós aqui, que estamos familiarizados e temos intimidade, né? Mais do que familiarizados, temos intimidade com Deus, é uma coisa tão simples, né? É só você enxergar pelos olhos da fé. E essas pessoas não têm fé para isso. Então, assim, é melhor eu deturpar, né? Então, o Natal não é o nascimento do nosso Salvador, é o bom velhinho que vai trazer o presente para nós e tal, né? A ressurreição de Cristo também não. Jesus não morreu para nos restaurar a vida eterna e tal. Não, é o coelhinho da Páscoa. É uma coisa assim absurda. O ser humano ele é terrível. Nós somos terríveis. Na verdade, assim, eu Então, vejo isso como o próprio diabo. Sim, Ele vai mudando. Exatamente. Ele quer, assim como Jesus, porque o diabo ele é um imitão de Deus, sabe? Tudo é que imitar Deus de um jeito deturpado. Né? Não no jeito bom, mas do jeito deturpado. O que Jesus fez com a morte? Ele ressignificou. Né? Ele te dá a vida eterna, irmão Bartolomeu, por meio da morte dele, por meio do sacrifício dele. Então, de certa forma, parou aí. Jesus, ele ressignifica a morte. Então, o diabo, ele começa a pegar o quê? Aquilo que para nós é caro, né? As nossas tradições cristãs, aquilo que a gente aproveita para lembrar do sacrifício das coisas, e ele vai fazer a versão dele da Páscoa. O Natal, que é o nascimento de Jesus, aí o diabo faz a versão dele do Natal. Aí tudo que a gente vai fazer para Deus, o diabo tem a versão dele, para enganar as pessoas, para tirar o foco. Entendeu? Aí, então as pessoas param de olhar para Jesus e começam a olhar, eles vão perdendo o foco. Né? Caiu aí? O que foi? Ah, tá. Então, vamos dar sequência aqui. Alguma coisa aconteceu. Então, continuando o versículo aqui, né, gente? Eu estava no João 15, fala assim, ó. Ninguém tem maior amor do que este, de dar-lhes a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, falando com vocês, tá, gente? Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Então, uma prova de intimidade é obediência. Você não obedece para amar Jesus. Você ama e por isso você obedece. Então, nós temos que entender isso. Então, na verdade, se você não consegue obedecer, talvez está faltando amor. Então, a gente tem que ampliar a nossa intimidade para amar mais e chegar nesse nível. Consertar essa distorção que a gente vive. Já não vos chamo de servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Então essa é a relação que Jesus quer ter com você. Uma relação de amizade. E quando a gente mostra, e como que a gente se enxerga nisso, gente? Como é que a gente passa a tomografia da intimidade na gente? Faz o exame de intimidade. Eu estou obedecendo? O que Jesus fala? Vós sois meus amigos, se obedeceis meus mandamentos. Então, uma forma de é a obediência dos mandamentos. Ou seja, eu consigo fazer isso por amor a Jesus. E não por religiosidade, não por performance. Não para dar satisfação para o pastor. Mas é porque eu tenho uma intimidade tão grande com Jesus, e eu sei que ele gosta.
Porque quando você ama uma pessoa e sabe o que ele gosta, você não vai fazer o que ele não gosta. Ou, por o contrário, você vai, poxa, eu sei, né? Eu sei que as minhas filhas gostam, eu amo elas, o que eu faço? Eu tento agradar. Eu sei que a minha esposa gosta, eu amo ela, o que eu faço? Eu tento agradar. Então, o esforço é pelo amor. Então, é isso que Jesus está falando. Né? E outra coisa é, você começa a receber de Jesus revelações diretas. Né? Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu tenho vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho dado a conhecer. Então, Jesus, vocês vão ter uma relação íntima, né? Mas de troca. Talvez a palavra que eu queria falar. Você está ali, mas Jesus também vai falar coisas para você. Você vai falar dos seus problemas, mas Jesus vai falar dos seus problemas você também. Estou com um problema ali. Lá no como é que é o colégio, João? Excelência. Tem uma pessoa ali que precisa ouvir a palavra de Deus, João. Estou com um probleminha ali. Vamos lá, né? Vamos lá, Jesus. Ou seja, você começa a receber. Você começa a trocar ideia com Deus. Entendeu? Porque Deus tem suas demandas. Deus tem os seus projetos. E Ele te dá a oportunidade de participar. Amém? Então, esse é o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com seus discípulos. Esse é o tipo de líder que Jesus é. Foram essas as sementes que sacudiram o mundo e dividiu a história. Né? Este é o sentimento que faz com que as pessoas darem a vida por Jesus, gente. Gente, vocês já pensaram isso? Jesus veio, ele investiu os 3 anos nele, basicamente nos 12 apóstolos. Eles fizeram todos aqueles milagres, aquelas coisas, mas no final, eram os 12 e mais uns poucos lá. 12 líderes e mais algumas poucas pessoas, algumas mulheres, algumas poucas pessoas. Mas se você for pensar, pensa no Império Romano e pensa em Jerusalém. Jerusalém era tipo assim, onde o vento faz a curva do Império Romano. Era um lugar assim, não era esse lugar tão valorizado assim. Agora você pega um lugar que não é tão valorizado, que era a área ali da Palestina. Desculpa, eu falei Jerusalém é uma cidade, mas a área da Palestina. Aí você vai pegar daquele lugar uma cidade que é desvalorizada, Nazaré. Então, já era um lugar desvalorizado, vai pegar o lugar mais desvalorizado do desvalorizado. E aí, quem que Jesus vai investir a vida deles? Num monte de jovenzinho da roça. Falando nós foi, nós vai, cheirando peixe. É essas pessoas que sacudiram o mundo, gente. Que fizeram a salvação de Deus ser espalhada pelo planeta. Eles tinham uma intimidade tão forte com Jesus que não importou para eles, gente. Todo mundo morreu com mortes horrendas e não abandonaram. O que faz uma pessoa não abandonar? Quando ele está sendo enfiado num tanque pegando, fervendo. O que não faz uma pessoa abandonar quando ela está sendo arrastada pelo pescoço num carro que foi assim que a história diz que Marcos morreu? O que não faz abandonar quando a pessoa é jogada numa cadeia? Igual João morreu na ilha de Patmos, preso. Morreu não foi na ilha de Patmos que ele morreu, mas ele foi preso várias vezes. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado. O que ele faz? Gente, eu estava vendo, tinha uns refugiados do Iraque aqui no Brasil. O cara era médico lá no Iraque. E para não negar a fé, ele teve que vir para o Brasil. E hoje ele é faxineiro aqui. O que faz uma pessoa dessa abandonar, perder, largar? Perdeu tudo que ele tinha. As propriedades, não consegue falar com a família. Teve que sair fugido. O que não te faz abandonar? Intimidade, gente. É intimidade. Se você for olhar para essa turminha de jovens nazarenos, que ninguém dava nada, de uma cidade que ninguém dava nada, um lugar que ninguém dava nada, e chegar até hoje aqui. Foi isso, gente. É isso que você tem que buscar. Então, quando a gente fez a pergunta lá atrás, a irmã André vai falar também, gente, pode puxar para ela. Quando eu fiz essa pergunta lá atrás,
Né? E o que os religiosos estavam fazendo, gente? Agora nós estamos estudando o quê? Os religiosos, os líderes, né? Pessoas que têm conhecimento da palavra, que estavam diante do Deus Todo-Poderoso e rejeitaram. Irmã Andréia. Rapidinho, viu, gente? Só para complementar o que Diego falou, essa questão da intimidade, ela é tão clara que fala assim, não vos chamamos mais de servo, mais de amigos, e mais na frente ele chama eles de filhinhos. Foi o que eu falei, né? A intimidade, ela vai só se aprofundando. E aí depois, mais na frente um pouquinho, o próprio Jesus intercede pelos discípulos, né? Fala com Deus antes da crucificação, pede ao Pai especificamente pelos discípulos, né? Mais na frente nos capítulos. Servos, amigos, depois eles chamam de filhinhos. Glória Nível a Deus. de intimidade, né? Vai ampliando, ou seja, tem muitos níveis, né, de intimidade, gente. Então, temos que... Agora a pergunta é, né, quero que vocês pensem com vocês mesmos aí, tá acabando a nossa aula, tem que chegar pelo menos no fim da intimidade, né, vamos lá. Como saber se eu sou íntimo do Senhor? Algumas coisas nós já falamos, né? Como que eu sei obedecer os mandamentos de forma natural, né, gente? Ou mesmo que seja forçado, mas por um sentimento de amor a Jesus e não para dar satisfação. Se for para dar satisfação, tá errado. Você vê que Jesus prova as nossas intenções o tempo inteiro. Ele quer que você faça a coisa certa do jeito certo, com a intenção certa. Não é só fazer o certo, mas com o coração amargurado. Não quero, não sei o que, tipo assim, sabe? É muito comum a gente fazer isso. Então eu separei aqui alguns salmos para explicar, pois os mesmos expressam os sentimentos interiores do salmista, né, que busca intimidade. Então vou falar alguns aqui. Intimidade é algo que é encontrado dentro, gente. E por isso é possível simular, né? Isso até certo ponto, com atitudes e religiosidade. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a intimidade a gente às vezes simula. A gente faz orações bonitas, a gente obedece a Deus, a gente põe uma capa de espiritualidade e essa pessoa pode parecer uma pessoa íntima, mas ela só está simulando. Então é fácil. Então a intimidade é algo que não adianta a gente olhar só para valores externos, porque dá para simular. Você tem que olhar para dentro de você e tentar encontrar dentro de você a verdade, né? Então, primeira coisa, prazer na lei do Senhor, e talvez seria obedecer, né? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então o salmista vem falar de um sentimento, um lugar onde está aqui, recebendo a palavra, é gostoso. E eu acho difícil, por quê? Porque tanta gente não vem, porque tanta gente não busca por isso. Estudo bíblico é uma coisa que, especialmente no meio pentecostal, eu posso até falar de nós, os quadrangulares, porque eu sei as estatísticas das outras igrejas quadrangulares. Na verdade, gente, nós somos a minoria da minoria, porque a maior parte das igrejas da cidade não tem mais escola bíblica, depois da pandemia. Então nós já somos a minoria, para quem tem, né? E na nossa igreja, nós não somos também a maioria das pessoas que frequentam a escola bíblica. Apesar que nós estamos acima da média dos outros. Talvez nós tenhamos a maior frequência da cidade. Batendo ali com a primeira igreja, e nem sei, eu acho que... Porque eles têm muito mais membro, né? A irmã Nádia vai falar dos números aqui, mas vocês têm que entender... Eu não vou falar de números, porque eu não sei os números, mas assim, eu estive numa reunião, né, com o pessoal da primeira igreja, e eles não foi agora, viu, gente? Antes da pandemia. A gente tinha uma média de 30 a 35 membros todos os domingos na escola bíblica. E naquela época, né, eu conversando com o coordenador, aí ele me perguntou e falou assim, mas quantos membros assim vão na escola bíblica? Porque eu falei com ele que o pastor Alquimim não aceitava, que ele não aceitava, né, gente, para fazer qualquer coisa na escola bíblica que não fosse relacionada à escola bíblica. Então, assim,
pode contar os dias, os domingos que nós não tivemos escola bíblica enquanto ele foi o pastor, né? Aí eu falei com ele, o pastor não vai aceitar isso não, o pastor que me não aceita isso não. Então, mas por quê? Eu falei, não, porque tem uns membros da escola bíblica que o pessoal frequenta e tal. Mas quantas pessoas? Eu falei, gente, aí eu falei com ele, uma média de 30 a 35. Todos os domingos. Aí ele, todos os domingos? Todos os domingos. Moça, aqui nós não conseguimos nem 20. Pois é, e lá tem muito mais membros, tinha muito mais membros que na nossa igreja, né? Mas, infelizmente, depois da pandemia, parece que o pessoal arriou, né? O pessoal ficou mais, assim, acomodado. Quando estava né? com medo de morrer, tava todo mundo, pelo amor de Deus, abre essa igreja de É. novo, eu preciso das igrejas, Exato. igreja. Foi só perder o medo de morrer. Mas aí a gente... Todo mundo voltou para moleza, até pior. Mas aí nós temos que orar por essas pessoas para que Deus possa, né, acender essa chama de novo para a gente ter a nossa média aqui de 30, 35 pessoas. Na verdade, eu gente, tenho visto aumentando e glória a Deus Deus por isso. Mas nós temos muitos irmãos que ainda estão, né? Às vezes se acham já suficientemente sábios, né? Que já têm muito conhecimento da palavra de Deus. E é como a irmã falou, né? A palavra de Deus diz o quê? Conhecereis e prosseguireis em conhecer o Senhor. Porque Deus é infinito, nós nunca vamos chegar, né, ao conhecimento completo de Deus. Então, mas isso, ótimo. Então, gente, na verdade, o que eu quero enfatizar aqui agora é o prazer. Então, por que não enche as pessoas de buscar a palavra? Por que a palavra, às vezes, não dá prazer nas pessoas? Porque se a palavra, a escola bíblica, fosse prazerosa, né, o estudo aprofundado da palavra, gente, eu não estou falando só da escola bíblica, mas é qualquer estudo aprofundado. Um projeto como infraestrutura, que lê a Bíblia toda em um ano, gente. Tá chegando lá, novembro vai chegar. Será que você vai chegar junto com a gente ou você já largou a maratona no meio do caminho? E mesmo que você esteja atrasado, dá para chegar. Se você se esforçar, dá para chegar. Amém? Porque não é cabível um crente não ter o entendimento global das Escrituras. Aqui nós estamos dando um mergulho no livro de João, gente. E nós estamos aprofundando e mergulhando. Isso é importante. Mas tudo tem que estar num contexto geral. Se o nosso entendimento de uma palavra estiver em desacordo com o geral da Bíblia, o nosso entendimento está errado. Porque a Bíblia não vai se contradizer. É nós que entendemos errado. Entendeu? Mas assim, eu acho que eu fui... Alô? Eu fui longe aqui, mas o que eu queria falar é assim, existe um lugar de prazer na palavra de Deus. E isso vai demonstrar a sua intimidade. Então, quanto mais você é íntimo, mais prazer você tem em conhecer as palavras de Deus. Aí vem aqui aquele sabe, você tem sede de aprender mais de Deus. Outra coisa, Salmo 48 fala, eu tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. Amém? Então aqui é outro salmo que vai expressar isso aqui. Outra coisa para saber se eu sou íntimo de Deus, Salmo 73, 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar os seus feitos. Salmo 42, 2 fala, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei na presença e na face de Deus. Então, gente, o que é isso aí? Eu consigo ver essa parte como o seu momento de oração. Então, nós falamos prazer na lei. Mas o que é a nossa oração hoje? Porque na época do rei Davi, ele precisava ir para o templo. Né? Ele precisava, às vezes, de alguns rituais, algumas coisas que aquelas pessoas precisavam, às vezes, para entrar na presença de Deus. Mas hoje você tem, pelo sacrifício pascual, da Páscoa, Pascal, não é que Pascual, é Pascal. Você tem livre acesso. Então, gente, ele fala assim como a corça suspira, aquele animal sedento, caçando água. É ele caçando a presença de Deus. Seríamos nós, então assim, a nossa oração, estar na presença de Deus, tem que ser algo que a gente sente vontade, a gente não consegue viver sem. Se eu fizer, se eu não fizer, eu passo mal, eu tenho que ir. Amém? Então, isso vai demonstrar que nós somos íntimos de Deus.
E a última pergunta, né, que nós temos que responder aqui, que a gente vai acabar, é como nos tornar mais íntimos, né? Eu acho que a gente acabou já falando bastante dessas coisas aqui, mas eu vou repetir rapidamente. Então, o amor a Deus é o sentimento que vai nos levar até o fim, gente. O único discípulo que ficou na presença de Jesus, junto com Jesus, no momento da crucificação, quem foi? João. O pastor tá afiado, gostei. João foi o único, gente. Mas é interessante lembrar que como João se declara no Evangelho de João. João se trata como aquele a quem Jesus amava. Então, gente, uma das coisas que não vai deixar que você abandone. Todos os outros abandonaram, gente. Pedro fala, se apoiava no quê? Jesus, eu nunca vou te abandonar porque eu te amo mais que os outros. Ele não falou essas palavras, mas de certa forma ele falou assim, eu nunca vou te abandonar, Jesus. Mas Pedro se baseava no amor que ele tinha por Jesus. Mas João se baseava no amor que Jesus tinha por ele. Então, ele era constrangido pelo amor de Jesus e ele não conseguiu largar Jesus. Não porque ele nunca colocou o mérito nele mesmo, mas o mérito no amor de Jesus. Então, na verdade, gente, você tem que pensar na Páscoa, você tem que pensar no sacrifício de Jesus, você tem que pensar na morte de Jesus, em tudo que ele sofreu por você. Fala assim, moça, mas Jesus me amava tanto. Como é que eu vou abandonar ele agora? Por mais que as coisas fiquem difíceis, você não vai abandoná-lo. Se você estiver apoiado no amor que ele tem por você. Então, quanto mais você entender o amor de Deus, o amor de Jesus sentiu por você, mais você vai amá-lo. Quanto mais você amá-lo, menores serão as chances de você abandoná-lo. Né? Outra coisa que a gente precisa ter, gente, é uma busca sincera. Sabe? Eu acho que eu sei que sou repetitivo com essa coisa. Porque eu vejo muita gente vivendo o evangelho de aparência. Não precisa, gente. A maioria de vocês aqui são voluntários, vocês não ganham real tá aqui. Eu não ganho real tá aqui a minha vida toda. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas eu sou feliz aqui e eu sei que eu faço parte de algo maior. Nós fazemos parte de algo que é maior do que nós. Né? Eu sinto o amor de Deus e eu sou constrangido a fazer muitas coisas. Pelo amor que eu tenho por Jesus. Então, assim, para que fazer por outra coisa? Então, se não houver sinceridade, não tem valor o que a gente faz. Né? Então, busca sincera da palavra, meditação e oração. Eu trouxe uma frase aqui do evangelista Billy Graham, né, que ele fala, ó, dobre os seus joelhos e ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Esse é o conselho de Billy Graham. Né? Fecha a sua porta, dobra os seus joelhos, seja amigo íntimo de Jesus. Amém? Então acabamos 10 minutos mais tarde hoje, mas nós vamos encerrar. E essa semana nós temos mais coisas para ver, né? Nós só olhamos 2 versículos desses outros que nós vamos, mas os outros vão ser mais rápidos, eu garanto. Mas essa semana busca intimidade, gente. Hoje, busca intimidade. Quando você vier para a Santa Ceia daqui a pouco, lembra do sacrifício, começa a buscar seus meios. Nós estamos colocando alguns pontos de reflexão de como você tem que andar. Primeiro é se examinar. E ao se examinar, você sentiu falta de amor por Jesus aqui? Começa a caminhar na direção disso. Começa a meditar no amor de Jesus por você. Começa a orar por isso. Começa a pedir a Deus, Deus põe mais amor em mim. Deixa eu sentir a tua presença. Deixa eu conseguir. Abre um pouquinho meu entendimento para entender o tamanho do sacrifício de Deus por mim. Porque às vezes, a familiaridade já tomou conta de você. Já pensou? Pessoas. Quantas vezes uma menina igual Mariana, está aqui, ó, criancinha, já ouviu que Jesus ama ela, que Jesus morreu por ela. Se isso não virar verdade no coraçãozinho dela, quando ela tiver 20 anos, aquilo vai ser banal. Né? Ah, Jesus me ama. Ai, ama. Ai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que e vai colocando. E isso aqui fica como frases bonitas, mas que não tem efeito prático no seu coração. Bem? Então, vamos orar. Amém? Eu queria orar com os irmãos. Vamos baixar a cabeça. Pode parar de gravar. E vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus amado Pai, aqui está a palavra, meu Pai, aqui está
o chamado do Senhor para as nossas vidas, meu Deus.